Olá, o Câmara Cultura de hoje está recheado com música instrumental de qualidade. Nós recebemos o músico jauense, violonista, arranjador e maestro Fábio Lopes, a quem já agradecemos aí por ter aceitado o nosso convite, Fábio. Realmente é um grande prazer tê-lo conosco aqui no Câmara Cultura. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para suas perguntas. Vamos lá, então. Fábio, você respira música desde muito cedo, há pelo menos mais de 20 anos, né? Sim. Que você vive exclusivamente da música. Conta pra gente um pouco aí de como que começou tudo isso. Você que vem de uma família de músicos? Isso, eu tenho um tio já falecido, que era professor de violão, e o seu filho, que está nativo ainda, o Manuel Sabatino Júnior, que foi meu professor desde os 9 anos. Iniciei com ele as aulas de violão aos 9 anos. Na adolescência me interessei pela guitarra, né? Toquei em algumas bandas de rock, algumas bandas de baile. Depois eu fui estudar no Conservatório de Tatuí. Tive uma formação de MPB, de jazz, de improvisação. Para Tatuí você foi com quantos anos? Fui com 18 anos, logo após o término do colegial. Depois eu fui para a Unicamp, onde eu me formei bacharel em música popular. Além de violão, você toca guitarra, mais algum instrumento? Guitarra, são meus dois instrumentos, né? Violão e guitarra. Certo. Viver da música, você que está aí há mais de 20 anos vivendo exclusivamente da música, é possível em Jaú? É possível, você tem que ter um leque de opções para poder trabalhar com música, né? O músico, hoje em dia, ele não, acredito eu, que ele não possa depender exclusivamente de tocar. Então, um músico ele pode dar aulas, ele pode gravar, ele pode fazer projetos culturais, ele pode trabalhar na organização de eventos. Eu acho que um músico ele tem que buscar alternativas para poder sobreviver, mas é possível. Bom, e você, há bastante tempo, você tem se dedicado à cultura jauense, especialmente na divulgação da música aos jauenses, e por conta disso, assim, tem inúmeros trabalhos. Um deles foi o projeto da orquestra Fábio Lopes, que leva o seu nome, uma orquestra que um tempo depois passou a se chamar Orquestra Continental Jazz, né, até por conta de uma homenagem à Orquestra Continental de Jaú, que era regida pelo maestro Antônio Valdomiro de Oliveira. Como que foi isso? Como que começou e por que terminou? Então, eu nunca pensei em ser maestro. Na verdade, eu não me considero maestro, né? É um título que foi me dado, mas só explicar rapidamente. Quando você vai fazer uma graduação em música, você tem, hoje em dia, você pode fazer bacharelado, você pode fazer licenciatura e você pode fazer composição e regência. O bacharelado é voltado para as pessoas que querem executar, interpretar um instrumento. A licenciatura para quem quer trabalhar com educação musical nas escolas. E a regência, especificamente para aquelas pessoas que querem ficar à frente de uma orquestra com todo aquele gestual do maestro. Eu não estudei para isso. O que você se considera? Eu me considero um instrumentista, né? Um arranjador, né? Então, por conta desses trabalhos com grupos grandes que eu tive aqui em Jaú, as pessoas me deram esse título, mas eu não me considero por não ter essa formação. Certo. E em 2000, quando eu estava terminando a Unicamp, eu tive aula de arranjo. O seu mestrado. Eu tive aula de arranjo com o Ciro Pereira, que é um dos maiores, falecido, mas era um dos maiores arranjadores do Brasil, talvez o maior. E a gente aprendeu muita coisa com o maestro Ciro, e eu queria aplicar o que eu tinha aprendido. Então eu peguei alguns músicos da cidade para testar os meus arranjos. A primeira música que eu escrevi foi o Wave, do Tom Jobim. Eu escrevi o arranjo, liguei para olha, você quer tocar? Vamos tocar. Outro músico chamou um outro companheiro que tocava saxofone, e a gente montou um grupinho e tocou esse arranjo. Esse arranjo soou muito bem. Isso foi em 2000. Daí para frente, a gente começou a se reunir para fazer os ensaios. E como os ensaios aconteciam na minha escola, os arranjos eram todos meus, os equipamentos eram meus. O primeiro contato de apresentação foi meu com a Escola Internacional do José Paulo Toffano.
Como eu fazia tudo, eles falaram, a orquestra tem que ter seu nome. Sim. E aí começou a Orquestra Fábio Lopes em 2000. Em 2009, o então secretário de Cultura foi taxativo, né? Disse, me chamou na sala e falou, com esse nome eu não dou um tostão para a orquestra. Eu falei, ok, eu queria acabar mesmo, porque a orquestra estava muito cansado já em 2009. Aí surgiu essa ideia, não vamos acabar, vamos trocar um nome. Certo. Olha, a Orquestra Continental fez tanto sucesso, do Valdemiro de Oliveira e tal. E aí eu falei, não, tudo bem, eu não faço problema, não tem problema nenhum em trocar meu nome. O importante é que os músicos passem a ganhar um cachê justo, né? Então, na verdade, aí foi uma jogada política. Sim. Até na época deu uma confusão muito grande, porque a família do Mir de Oliveira, sim, que é filho do Valdomiro, foi convocada para uma reunião com o secretário. Nossa. Só que a família não sabia que a Orquestra Continental ia ser a Orquestra Fábio Lopes. Eles achavam que ia ser montada uma nova orquestra. Sim. E nessa reunião foram músicos da antiga Orquestra Continental que, olha, vai voltar a orquestra, a gente quer tocar. E eu não fui chamado para essa reunião. Eu cheguei mesmo no porque meio... a sua orquestra já tinha claro, os músicos, já estava pronta. Eu cheguei no meio da reunião, porque me avisaram, olha, tá tendo reunião da orquestra. Eu cheguei e falei, eu acho que me esqueceram de me avisar. Cheguei no meio da reunião, todo mundo ficou assustado, né? Aí o secretário falou, olha, tem os músicos aqui. Eu falei, não tem músicos, os músicos são meus. Eu falei para Valdete Sestari, Valdete, você não está entendendo. Foi passada uma informação errada. A Orquestra Continental é a minha orquestra. Não vai ser montada orquestra nenhuma. Vai ser trocado o nome. Bom... Mas mesmo assim você acabou aceitando? Eu aceitei por conta dos músicos Mas qual era a diferença? O que além da mudança era de a Orquestra Fábio Lopes, um trabalho meu já de 9 anos. Ia mudar o nome, só isso, Orquestra Continental Jazz. E a prefeitura ia ficar com o mérito de ter criado uma orquestra. Uhum. Entendeu? Certo. Isso durou quanto tempo? Isso durou até o dia que eu quis que durasse, porque a orquestra era minha. Uhum. Né? A Orquestra Continental Jazz, assim, a Secretaria de Cultura ostentava esse mérito de que, olha, criamos a Orquestra Continental, né? Mais uma bobagem, né, da administração, tanto é que o resultado está aí, né, disso tudo, né, e aconteceu que chegou em 2011, a gente começou a tocar com esse nome de Orquestra Continental, e chegou em 2011, eu, assim, não quis mais que... Ficou 2 anos praticamente. Que a orquestra tocasse, porque eu estava cansado com outros projetos e acabou. Prova de que a orquestra era um trabalho meu, né? Não deu dó? Então, quando eu comecei a trabalhar na USC, meu sonho sempre foi trabalhar em universidade, né? A formar músicos profissionais, que é o que eu mais gosto de fazer, trabalhar com quem está estudando para ser profissional em música, né? Ou que já é profissional, né? Na USC eu tenho muitos alunos que já tocam, já são profissionais, já dão aula. Eu comecei a pensar em mim mesmo, né? Pensar na minha carreira como professor, como instrumentista. A orquestra eu carregava muito nas costas. 17 pessoas dependendo de mim, dependendo de arranjo, dependendo de contato, dependendo dos meus ensaios, da minha liderança. E eu acho que 11 anos foi o suficiente por uma trajetória bonita, mas que teve o seu fim. Inclusive, os músicos poderiam ter continuado, né? Eu até dei essa permissão, mas o pessoal achou melhor parar mesmo também, porque era uma coisa muito, muito minha. Tinha uma marca muito forte minha na orquestra. Então, o fato de eu ter interrompido o trabalho fez com que eles não quisessem retomar isso, né? Certo. Fábio, a gente tem um vídeo, inclusive já da Orquestra Fábio Lopes,
com o nome de Orquestra Continental Jazz, tocando a música Madalena. Vamos acompanhar então, pedir para o Beto colocar para a gente? Fábio, que belíssimo trabalho, que saudade que dá isso. Pois é, deu saudade em mim também. Vendo meu amigo Paulo Alexandre Zen, solando. E só fera ali também, sim, né? Sim, músicos bons. O Zen, o Tiaguinho Morandi, que está na Unicamp hoje. O Carlinhos Borim, toda a minha turma ali. Esse arranjo é seu? Esse arranjo é meu. Você estava falando aqui que dá um trabalhão. Há 40 horas de computador para fazer um arranjo desse. Depois você dá a parte para o músico, porque cada músico tem uma parte ali, né? E aí ele vai estudar, a gente vai ensaiar para tocar. Então é muito trabalhoso. Quanto tempo demora para uma orquestra ficar nesse ponto com uma música? Então, depende do nível dos músicos, né? Essa, por exemplo, a Orquestra Fábio Lopes, quanto tempo vocês levavam? Essa música eu fiz o arranjo, a gente em 3 ensaios, assim, a gente resolveu essa música. Essa música, ela tem uma complexidade maior, assim. Tem, algumas músicas, como jogador de futebol, por exemplo, um time ele tem as estrelas, tem os craques, e tem os jogadores para compor elenco. No repertório da orquestra, a gente tinha as músicas mais preciosas, as pérolas, essa era uma delas, e as músicas para compor repertório, mais fáceis, mais tranquilas, né? Geralmente as músicas mais fáceis são para as pessoas dançarem, né? E as músicas que têm muita informação, como essa Madalena, são para as pessoas apreciarem, né? Uma coisa mais apreciativa, né? Então essa música, como ela é mais trabalhosa, mais rica em detalhes, ela dava mais trabalho, tanto no arranjo quanto nos ensaios. Joia. Fábio, a gente vai para um pequeno intervalo no Câmara Cultura, mas a gente já volta com você aí, nos passando mais informações, contando, dividindo com a gente um pouquinho da sua história. Claro. É um instante só e Câmara Cultura já volta.
Câmara Cultura está de volta, hoje recebendo o músico Fábio Lopes. Fábio, você, além de músico, violonista, arranjador, foi diretor musical da Secretaria de Cultura de Jaú. Também foi professor de violão e guitarra, regente do Projeto Guri, também da então, que não existe mais, a Orquestra Jauense de Sopro. Além disso, você já foi coordenador de projetos musicais, como o Sábado na Praça e também o Empório Cultural, né? Isso. E você era coordenador da Imase. Como que foi essa sua experiência pelo serviço público? Então, em 2005, a então diretora Daniela Zago estava com problemas particulares e ia deixar o cargo. Ela me indicou para a secretária Lucy Rossi. E em 2005 eu aceitei o convite e comecei a trabalhar. Trabalhei até o início desse ano, né? Aí eu pedi exoneração. Foi uma experiência muito positiva, porque está dentro daquele leque de opções que eu falei para você no início do programa, que o músico ele tem que trilhar vários caminhos. E uma das coisas que eu aprendi nessa minha trajetória no serviço público foi organizar eventos, ter contato com artistas, fazer programação de Julho Cultural, fazer programação de Sábado na Praça, mexer com valores, cachês, camarins, esse tipo de coisa. Trabalhar nos bastidores dos eventos, né? Foi uma experiência positiva, né? Mas costuma-se dizer que o poder público não investe em cultura. Como que você conseguiu fazer Jaú isso? nunca teve um projeto sólido para música. O problema é que os secretários, os políticos em geral, eles trabalham muito com evento. Veja bem, para um secretário de cultura investir na base, o serviço vai aparecer daqui a algum tempo. Talvez ele nem seja mais o secretário de cultura. Então, os secretários de cultura com quem eu trabalhei pensaram muito em eventos. Por quê? Porque o evento aparece. Você traz um festival, você faz um show, então você tem uma quantidade grande de pessoas, isso repercute, você tem um retorno instantâneo. Mas mesmo nesses momentos, no caso a música instrumental, ela não tem tanta repercussão aí, tanto apoio, incentivo. Eu acho que acontece uma coisa semelhante à Olimpíada. Por exemplo, o Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos em 2016. Não vai ser uma potência olímpica em 2016 nem em 2020, enquanto não investir na base, nas escolas. Mas é um trabalho que demora muito tempo. É mais fácil você fazer um espetáculo, uma Olimpíada aqui, um super evento. Isso repercute muito mais. Já eu precisaria de um trabalho de base mesmo, investimento numa escola de música forte, com equipamentos. Veja bem, você ouve muito uma frase feita de que Jaú é um celeiro de músicos, assim, mas Jaú não tem uma orquestra hoje. Jaú nunca teve uma orquestra sinfônica. Você pega cidades menores, como Lençóis Paulista é um exemplo, tem uma banda sinfônica, tem uma banda sinfônica juvenil, músicos com bolsa para tocar. Quer dizer, isso está muito distante da nossa realidade aqui em Jaú. Mas você discorda de que Jaú seja um celeiro de músicos? Ou isso é por conta só do investimento particular de cada um? Eu acho que Jaú tem músicos como em outras cidades. Você encontra talentos em todos os lugares. Jaú tem muita banda de rock, né? Que não significa ser um celeiro de músicos. Mesmo porque os músicos que tocam em bandas de rock são, na maioria, amadores, né? Pessoas que não vivem profissionalmente de música. Mas Jaú, para ser um celeiro de músicos, precisaria ter uma escola formadora de músicos, com grupos que funcionassem, alimentadas por esses músicos. Então, nunca vi um projeto consistente nesse sentido. Esse período que eu passei no poder público, na Prefeitura Municipal de Jaú, sempre vi o quê? Muito evento. Você também não conseguiu criar esses projetos? Não, eu não consegui porque eu nunca tive força para isso, né? Eu fui um diretor musical. O diretor musical, ele tem suas limitações com relação ao poder. Então, o secretário fala, você tem que acatar, dizer amém. Mas eu nunca vi um projeto, uma pessoa realmente voltada para desenvolver aqui um projeto
que daqui a alguns anos pudesse transformar Jaú num celeiro de músicos. Então a gente muito evento, um Júlio Cultural aí no mês de julho, que tem atrações, recebe artistas, é importante esse intercâmbio, é importante esse contato com artistas de fora, é importante você ver ao vivo gente boa tocando. Inclusive eu fiz parte desse processo, eu ajudei a trazer muita gente boa, mas não dá para acabar o Júlio Cultural e você voltar a ter uma realidade de uma escola de música municipal, onde o professor ganha 500, 600 reais para trabalhar, onde você não tem instrumentos para poder montar um grupo. Essa orquestra jauense de sopro, na época da Lucia, a gente montou absolutamente na raça, sem apoio nenhum. A gente tinha os instrumentos lá, a gente pegou um pessoal da igreja, pessoas que eram alunos da escola, e montamos. Eu peguei e fiz todos os arranjos. Então, Jaú acaba dependendo da boa vontade de quem realmente quer fazer alguma coisa. Mas estrutura para fazer não temos nenhuma, né? Bom, recentemente a gente perdeu a coordenação regional do Projeto Guri. Exatamente. Aí, que você atuou nele também. Sim, aí foi uma coisa de falta de... Não é investimento grande, é papel higiênico, é folha sulfite, é caneta para escrever em lousa. A Central de São Paulo começou a ver isso e cortou. Saiu uma matéria no jornal sobre pão com geleia, e é verdade. As crianças foram cantar em Boracéia, pão com geleia, sabe? Então essas coisas todas vêm a provar que realmente falta um trabalho de base, um trabalho sólido para que Jaú seja um núcleo de música. Que muitas pessoas falam que é um celeiro, não é, na verdade. Precisam, talvez, quem sabe, né? Quem será o novo comandante, né, da cultura em Jaú a partir do próximo ano, né? Espero que essa pessoa possa direcionar as suas energias para um projeto mais de base, né? Você tem pretensão de coordenar a cultura em Jaú algum dia? Não tenho. Sinceramente, eu acho que é um cargo muito político, né? Eu sou muito neutro politicamente, não tenho capacidade de articulação política, acredito eu. Eu sou mais artista, mais músico mesmo, né? Certo. Acho que eu quero tocar meu violãozinho. Enquanto jauense, acompanhando aí todo esse período da cultura local, se a gente for ver 20 anos atrás, hoje, a cultura teve algum progresso, apesar de todas as considerações que você fez? Você fala no cenário... Na área musical. Talvez um retrocesso, né? Porque nos anos 80, o que era música comercial? Era aquele rock pop dos anos 80, Legião Urbana. Se você comparar o que é música comercial hoje, não dá, né, para comparar. Que saudade daquele tempo. Pois é, eu acho que os músicos. Um retrocesso, a indústria fonográfica, ela está cada vez mais criando produtos descartáveis e banais e a gente vai, não sei onde é o fundo do poço, né? O fundo do... Você não sabe onde é, né? Ontem eu estava no YouTube vendo Globo de Ouro dos anos 80. Encontrei... Sabe que música tocava no Globo de Ouro dos anos 80? Sapato Velho, do Roupa Nova. Quer dizer, se você fizer um Globo de Ouro hoje, quem vai tocar? Bom, você vê os ganhadores do Grammy. Sabe? Restart pra baixo. Então, o Restart ia tocar no Globo de Ouro. Naquela época, nos anos 80, era Roupa Nova com Sapato Velho. É lógico, tinha a Gretchen. Mas não sei, mas o Conga La Conga antes é bonito, era exceção, né? De qualquer forma, né? O Conga La Conga tem um swing ali de congueiros, né, tocando, que é fantástico, não sei, acho que retrocedeu, né? Vamos lá, mas faz mais música boa aí pra gente, o que você pode tocar?
Eu vou tocar um de Lermando Reis para as pessoas que estão assistindo o programa, que é um compositor muito famoso do violão nacional, né? Se ela perguntar. Lindo. Fábio, antigamente a música instrumental ela era vista como coadjuvante, um acompanhamento para a voz, para marcar o compasso das músicas. Você acha que a situação hoje é outra? A música instrumental ela já é valorizada da forma como ela realmente merece? Olha, é uma frase muito controversa essa que você disse, né? Que a música instrumental antigamente era coadjuvante. Talvez não seja bem assim. Você acha que ainda é? Eu acho que nos anos 40, 50, na explosão do jazz, na era das big bands, eu acho que a música instrumental ela tinha um papel de protagonismo maior do que hoje. Hoje em dia eu acredito que... Nós estamos vivendo um retrocesso, na sua opinião? Então. Eu acho que o Lertinho Maziero, que é um grande amigo meu, ele dizia que nos anos 70 era comum as pessoas terem um disco do Dilermando Reis, chorinho, disco de choro, grupos de choro em casa. Ele falava que nas festas era comum tocar isso, né? Então, talvez essa colocação de que a música instrumental tinha um papel de coadjuvante, porque as letras eram mais importantes, talvez seja o contrário. Talvez hoje a música instrumental tenha perdido espaço com relação àquela época. Mas como fazer então para resgatar tudo isso? Então, a música instrumental é uma linguagem muito inacessível para as pessoas que não tocam o instrumento. Então, você tem que... É um processo, como eu falei antes da entrevista, é uma engrenagem muito complexa, né? Onde envolve a educação, envolve o respeito.
Teve uma entrevista, te interrompendo aqui, você disse que as pessoas só não gostam da boa música porque não têm oportunidade de ouvir. Exatamente. Mas como fazer para isso ser acessível? Então, é uma questão muito você fala da complexa. Engrenagem, mas... Porque você tem, através da educação, você cria nas pessoas um respeito maior pelo próximo. Para ouvir música instrumental, você tem que ter respeito por quem está tocando. Por exemplo, você vai tocar... Mas como fazer isso se, por exemplo, a geração de hoje, que vai ser, que ouve Restart e Companhia Limitada, eles vão ser os pais que vão educar o amanhã. Então, se você for por aí, a gente vai ter uma geração complicada daqui a uns anos. Talvez os pais que não tiveram uma formação adequada para passar para os filhos, que tem que ter um respeito maior por artistas, e não só por artistas, mas por qualquer ser humano, por animais, né, por pela sociedade em geral. Mas eu acho que, assim, eu já conversei sobre essa questão, né? Eu não tenho, talvez, para falar de educação, eu não tenho nem muita base para falar disso, mas eu acho assim, eu sinto na pele, quando eu vou tocar num bar, às vezes aqui tem um bar aqui em Jaú que eu fazia toda quinta-feira música instrumental, né? As pessoas falam mais alto do que você está tocando. Para começar, as pessoas não respeitam, né, quem está tocando. É uma coisa assim absurda. Você está tocando, as pessoas estão gritando na mesa, ou então pedindo parabéns a você, né? Já aconteceu. Você nota que isso é o quê? Não que a pessoa tenha mau gosto musical, mas ela aprende a ter um relacionamento com a música muito superficial. A música é mais uma coisa no ambiente. Ela não foi informada de que a música, ela precisa ser, quando executada, ela precisa de silêncio. Ela precisa de que você ouça, que você aprecie. Então, a gente vem desde pequeno aprendendo que música é barulho, é bagunça, é sinônimo de dança. Tanto é que quando você toca uma música mais elaborada, eu ouço assim, toca uma música animada, né? Então a música vem muito com esse sentido de música animada, música para festa, né? Isso tem a ver o quê? Com educação, com cultura, né? Com falta de lugares que propiciem música de maior qualidade. Você vai ao Teatro Municipal de Jaú, não querendo criticar, mas nunca foi feita uma política de educação para as pessoas que vão ao teatro. Às vezes você tem um concerto de piano e você tem gente abrindo latinha de Coca-Cola, pegando Doritos, assim, aquele salgadinho. Quer dizer, começa daí. O responsável pelo teatro, o secretário de Cultura, quando vai fazer um concerto desse, deve proibir a venda de Coca-Cola, ou então não entrar com esses produtos no teatro. Você vai no Conservatório de Tatuí, por exemplo, você tem uma pessoa na porta que só abre para alguém sair ou para alguém entrar quando a música termina e está nos aplausos. Aqui em Jaú nunca teve isso. Eu, quando fui diretor, eu tentei implantar esse sistema, quase fui linchado, né? Tem pessoas muito despreparadas trabalhando na cultura, né? Você fala, não pode fechar a porta, não sei o que. Então começa daí a educação. Você não educa o respeito mesmo. Não é só a educação na escola, você não educa o público, né? Você não informa o público, você não ensina ao público como ouvir música, né? Como apreciar a música, né? E você tem crianças correndo pelo corredor. E não acaba nem sendo só com relação à música. A música ela é afetada. Mas em qualquer outra situação a gente tem essa falta de respeito. No trânsito, né? As pessoas não respeitam faixa, não respeitam faixa de pedestre, né? É uma questão cultural, né? Eu tive um amigo que foi para a Europa, ele disse que um pedestre pôs o pé na rua, o carro para. É outra cultura. Então, por isso que eu falei de engrenagem, é uma coisa muito complexa, né? Para a gente abordar assim rapidamente. Sim. Mas eu acho que começa daí. Se a gente começar a transformar o lugar que a gente vive, ensinar as pessoas a ouvirem música, né? É muito complexo. Você fala do poder público, né?
Eu, enquanto Não é diretor, sofri muito. Por exemplo, eu tinha... Uma vez eu tinha um concerto no Júlio Cultural de uma orquestra sinfônica. Não foi no Júlio Cultural, foi uma banda sinfônica do Estado, maravilhosa. E ali, no Teatro Municipal de Jaú, nós não temos isolamento acústico. E lá no antigo bar do Brian, estava tendo uma banda de heavy metal. O som vazava, atrapalhava a orquestra. Essas coisas, sabe? Essa falta de estrutura, essa falta de preparação para fazer as coisas, né? Essa coisa do salgadinho que eu te falei, crianças correndo, o músico olhando torto para mim, não, poxa, que barulheira que está aqui. Essas pequenas coisas, né? São reflexos de que falta preparo, falta educação, falta conscientização, né? Sim. Fábio, a gente vai para mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Câmara Cultura e mais Fábio Lopes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco deste Câmara Cultura, hoje recebendo o músico jauense Fábio Lopes. E Fábio, que composição e que interpretação maravilhosas de Gente Humilde, não? Ah, sem dúvida. O garoto é o compositor da melodia e depois o Chico Buarque colocou a letra, né, sobre a melodia, e é belíssima a música, né? Belíssima mesmo. Bom, certa vez você disse aí numa das suas entrevistas que as pessoas têm a necessidade de ouvir música boa. Primeiramente, eu gostaria que você definisse o que é música boa e o que é música ruim. Então, veja bem, música boa não é sinônimo de música complexa, e nem música ruim é sinônimo de música simples. Você pega a Asa Branca, uma melodia muito simples, singela. Você não pode dizer que a música é ruim, muito pelo contrário, é uma obra-prima da música brasileira, é uma música que tem uma autenticidade muito grande, é uma música que você se sente
no Nordeste, no sertão, Você ouvindo, se identifica né? com a música, né? Tem uma característica muito marcante do compositor, do Luiz Gonzaga, do estilo na música. E é uma música que tem, se você for analisar melodicamente, harmonicamente, do jeito que ela foi gravada, é uma harmonia muito simples, uma melodia muito singela. E então a música ruim, na minha opinião, não está ligada ao fato de ser uma música simples. Agora, você pega, por exemplo, essas músicas feitas, né, com essas letras bobinhas de amor, né? Isso que me deixa profundamente irritado, né? Essas letras bobinhas que seguem um modismo, seguem um padrãozinho, e não porque sejam simples melodicamente ou harmonicamente, mas seguem um padrãozinho para vender para aquele público, para ficar um mês na mídia e depois entrar uma outra com as mesmas características. Então a música ruim, para mim, está muito ligada ao mercado, à massificação da indústria fonográfica. Não está ligada à parte estrutural da música. Mesmo porque não existe música feia. Qualquer música, ela agrada. Se você pegar a melodia mais simples, Cai Cai Balão, é uma música muito simples, mas é uma música que, de alguma maneira, te toca. Qualquer melodia, qualquer música te toca. O problema para mim, música ruim para mim, está associada à massificação e não à estrutura musical. Se eu pegar uma música do latino, Festa no AP, eu faço um arranjo para violão, toco, todo mundo vai gostar, a música vai ficar bonita. Porque a música em si, ela não me desagrada. O que me desagrada é esse comércio feito em cima da música. É uma sugestão, por favor, altere essa música. Você vê, é feio isso. Isso é bonito, é uma melodia bonita. Se eu colocar na faculdade para os alunos analisarem, vai dar caldo. Tem um salto melódico. O problema é a maneira como as pessoas consomem isso, a maneira como isso é divulgado, né? Certo. Isso realmente... Então, música ruim para mim, quero deixar bem claro que não existe música ruim para mim. A música ruim está ligada à maneira como ela é comercializada. E como é feita essa massificação, esse bombardeio, né? Desse estilo, né? Essas coisas, universitário, é pagode universitário, é sertanejo universitário. Agora tem uma onda muito de... O Ai Se Eu Te Pego lá, né? Ele trouxe consigo, né? Uma coisa de influenciar todas as músicas. Agora eu ouço muita música, eu vou beber, eu vou comer, eu vou bater, eu vou foder, eu vou... Sabe? Tem uma... Eu não paro para ouvir, mas nos lugares que eu passo eu já ouvi muita coisa assim, né? Eu bebo até cair, Então, trouxe uma herança Pode muito... beber até cair, mas não precisa colocar isso na música. Trouxe uma herança, né? Muito negativa. E o problema para mim não é tanto a música, são as letras, né? Tá. As letras, essa temática do amor, né? A gente tem carência de compositor bom? A gente tem muito compositor bom, mas que não tem espaço. A gente fez um festival de música em 2005, 2006 aqui em Jaú. Veio compositores do Brasil inteiro com cada música maravilhosa, obras-primas, assim, mas você não ouve, né? Certo. Você não ouve. As pessoas, elas gostam da catástrofe. Eu vou te dar um exemplo muito rapidamente. Eu estou quase um ano e meio na universidade dando aula. Já toquei muitas vezes na universidade. Pouquíssimas foram as vezes que alguém chegou para mim e disse: olha, o que você tocou é muito bom, gostei do seu repertório. E outro dia, numa festa de encerramento da Feira das Profissões da universidade, a gente, numa brincadeira, eu estava no palco, eu cantei Meu Sangue Ferve por Você, do Sidney Magal. Fui a bola da vez aquele mês na universidade.
As pessoas chegavam e me exaltavam, você fez isso. Quer dizer, as pessoas gostam dessa catástrofe, dessa coisa ruim. Elas valorizam muito isso, né? Falei, poxa, mas eu toquei tanta coisa legal, nunca ninguém me falou nada. Eu fiz uma porcaria lá, não, pelo menos você consertou um pouco a música. Fiz uma zoeira, né? E todo mundo vem te exaltar. Então as pessoas gostam disso. Tá. As pessoas... É isso que faz um Tiririca ser eleito. Essa coisa meio baderneira, essa catástrofe, né? Essas músicas, né, que falam disso, isso aí repercute, né? Agora você vem com uma coisa bem elaborada, não. Isso é... Certo. Bom, além de tudo isso que a gente já comentou, você tem a sua carreira de violonista solo. Como que você desenvolve isso? Então, eu estou aqui com o violão ele é um instrumento maravilhoso porque eu vim da minha casa, eu estou aqui falando com você e o violão aqui comigo, eu estou tocando, ele é autossuficiente, eu não preciso de baixo me acompanhando, de bateria, eu não preciso nem cantar. Quer dizer, se eu for com o violão em qualquer parte do planeta, eu me defendo, porque eu toco violão, e o violão é um instrumento maravilhoso nesse aspecto. Um pianista teria que trazer um piano aqui, ou trazer um teclado, que já não é um piano. Você disse que você não precisa nem cantar, mas você canta também? Ultimamente está difícil até cantar mulher, né? Não canto. Olha! Não canto. Eu canto só quando eu bebo. Quando você bebe? Bebo, mas na brincadeira, assim. Não tenho. Cantar é uma arte que... Mas o que? Você não gosta? Você não se aprimorou nessa parte? O que é? Talvez por eu ser muito ligado ao instrumento desde muito cedo, com 9 anos que eu comecei, a linguagem da música vocal nunca me atraiu, né? Eu gosto de ouvir bons cantores, eu acompanho bons cantores, mas não é uma coisa que me apetece, né? Cantar, assim, nunca... Certo. E você, além de executar as músicas, você é compositor também? Eu componho, gosto de compor para violão, me inspirei, né? Quantas composições você tem? Eu tenho umas 15 composições de violão. Me inspirei muito em ex-namoradas, né? E situações assim do cotidiano, às vezes. Fiz uma música para o bairro onde eu nasci, o bairro do Sapo, certo, onde o Carlinhos também nasceu, né? Nasceu lá, Carlinhos. Então, parte disso você registrou, está em CDs independentes, né? É isso? Alguns CDs que eu gravei. Quantos CDs você gravou? Acho que 5 CDzinhos, com orquestra, Fábio Lopes, um CD, 2 CDs de violão, um CD tocando guitarra, né? Jazz trio. DVD também? DVD mais para material pessoal mesmo, né? Ok. A música, eu sou um artista, do ponto de vista comercial, um artista muito modesto, não tenho vendagem de disco, nada, né? Certo. Então as coisas que eu faço são mais para minha carreira aqui local, né? E para divulgação de trabalho, para mandar para outros lugares, mas os CDs mesmo, os CDs que eu fiz, eu mais dei para os amigos do que vendi, né? Certo. Bom, Fábio, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente a Câmara Cultura está se esgotando hoje. Foi um prazer enorme realmente ter recebido você aqui, compartilhado um pouquinho da sua experiência, da sua história, da sua carreira enquanto violonista, mas a gente já convida você para voltar novamente, ficou um monte de coisa aí para a gente estar debatendo, discutindo, e como você é compositor, eu já vou pedir então para você encerrar esse Câmara da Cultura de hoje com uma composição sua. O que pode ser? Eu vou tocar uma música que se chama Querida. Para ex-namorada também? Ex-namorada, que já casou com outro. Ixi! Mas continua sendo querida ainda. Mas a música é boa. Agradeço muito a você. Fiquei muito feliz em ser entrevistado por uma pessoa tão bem preparada quanto você. Obrigada. Agradeço ao Carlinhos, que é um companheiro de longa data, todo o pessoal, toda a equipe da TV Câmara de Jaú. E numa próxima oportunidade estarei à disposição para a gente bater esse papo aqui. Vamos lá então, uma composição que o Fábio Lopes fez para uma ex-namorada.
Querida, é isso? Isso. E já agradecendo também a você de casa que nos acompanhou pela canal 99 da NET, também em canal aberto 61.4 e a você também que nos acompanha pela internet. Muito obrigada. Ficamos então com Fábio Lopes, Querida.